Olha, o hospital é um lugar bem curioso, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente pensa em cura, em esperança, também vem aquele peso, um medo que é quase universal. É um tipo de ambiente que mexe com a gente de formas que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, vamos mergulhar nisso. A pergunta que vai guiar nossa análise hoje é essa: o que acontece com a identidade de alguém quando essa pessoa vira um paciente? Sabe, para além da doença em si, o que a instituição hospital provoca na gente? E para entender esse impacto todo, a gente precisa pegar emprestado um conceito da sociologia que, olha, é super revelador: o de instituições totais. Foi um sociólogo chamado Irving Goffman que desenvolveu essa ideia. Ele passou um tempo estudando lugares como prisões, conventos, hospitais psiquiátricos, tudo para entender como esses ambientes fechados acabam moldando quem as pessoas são e como elas agem. A definição é basicamente essa. É um lugar que controla todos os aspectos da vida de uma pessoa 24 horas por dia. É ali que ela come, dorme, passa o tempo, tudo debaixo das mesmas regras e da mesma autoridade. Se a gente parar para pensar, isso soa bem familiar quando o assunto é hospital, não é mesmo? E aqui está o ponto central da coisa. Nessas instituições, a individualidade meio que vai embora. Tiram suas roupas, suas próteses, seus óculos, a sua rotina passa a ser ditada por outras pessoas. A comida é a que te oferecem, não a que você escolhe. Isso tudo gera um processo de despersonalização, sabe? Uma crise de identidade. Mesmo uma internação que seja rápida já causa um abalo emocional gigantesco por essa perda total de controle. E olha, em nenhum outro lugar do hospital essa realidade é mais intensa do que na unidade de terapia intensiva. A própria sigla UTI já dá um arrepio, né? A imagem que vem na cabeça é de uma gravidade extrema. Muita gente até acha que CTI, Centro de Terapia Intensiva, é uma coisa um pouco menos séria, talvez um estágio antes da alta. Mas será que é isso mesmo? Pois é, a verdade é que não tem diferença. O que importa mesmo é o termo terapia intensiva. A mudança de unidade para centro é, em grande parte, uma estratégia de marketing dos hospitais para tentar suavizar o impacto da notícia para a família. Mas a gravidade e o tipo de cuidado são exatamente os mesmos. E o ambiente ali dentro, nossa, é um universo à parte. São monitores apitando o tempo todo, luzes que nunca apagam, muitas vezes sem nenhuma janela para a gente saber se é dia ou noite. É um isolamento sensorial e emocional completo que muitas vezes acaba levando os pacientes a um estado de confusão e agitação que os médicos chamam de delirium. E é justamente nesse contexto de desorientação, de vulnerabilidade, que entra em cena uma das práticas mais difíceis da terapia intensiva: a contenção mecânica. A contenção mecânica, falando de forma bem direta, é amarrar o paciente no leito. Parece uma coisa brutal e é uma imagem forte, mas é um procedimento médico que tem motivos bem específicos e, na verdade, vitais para a segurança do próprio paciente. Basicamente, existem duas razões cruciais para isso. A primeira, e a mais comum, é impedir que o paciente, no momento de confusão ao acordar, simplesmente arranque o tubo que o ajuda a respirar. Isso tem um nome: extubação involuntária, e pode ser fatal. A segunda é para conter a agitação durante uma crise de delírio, para que a pessoa não acabe se machucando ou removendo outros acessos vitais, como catéteres e sondas. E essa citação da fonte original ilustra isso de um jeito brilhante. É uma profissional da área explicando que a primeira reação de qualquer pessoa que acorda com tubo na garganta é, invariavelmente, tentar puxar, arrancar aquilo. A contenção, então, vira uma medida para proteger a pessoa do seu próprio instinto de sobrevivência. E a contenção nos leva para uma discussão ainda maior sobre as decisões que são tomadas numa UTI, especialmente quando a cura já não é mais uma possibilidade. Aí a gente entra no dilema da finitude. Aqui é fundamental entender a diferença entre tratamento curativo e cuidado paliativo. O curativo tem o foco na doença, na tentativa de prolongar a vida a qualquer custo. Já o cuidado paliativo foca no paciente, na pessoa, buscando dar qualidade de vida e conforto, mesmo que isso não signifique mais tempo. Procedimentos como a reanimação, por exemplo, são extremamente violentos. Envolvem massagens cardíacas que podem quebrar costelas, medicações super fortes. Tudo isso pode deixar o paciente com muita dor depois. Nos cuidados paliativos, a decisão de não reanimar é uma decisão de não causar mais sofrimento. Essa aqui é uma das mensagens mais importantes que as famílias podem ouvir. A equipe médica precisa deixar muito claro que a decisão de não seguir com certos tratamentos invasivos é uma decisão técnica, baseada no que é melhor para o paciente.
Isso ajuda a tirar um peso enorme, uma culpa que a família pode sentir, como se estivesse desistindo da pessoa que ama. E aqui a gente entra num terreno emocional bem complexo. Às vezes, o nosso desejo de manter uma pessoa por perto, de não ter que encarar a dor da perda, pode, sem querer, acabar prolongando o sofrimento dela. É um dilema muito doloroso, que fica ali entre o amor e o apego. E tudo isso, no fim das contas, nos traz de volta ao ponto de partida, a necessidade de humanizar o cuidado, de sempre enxergar a pessoa que existe por trás daquele paciente. Essa pergunta é muito provocadora, né? Se a gente precisa de uma placa para lembrar os profissionais de serem humanos, o que isso diz sobre como o cuidado em saúde funciona normalmente? A humanização não deveria ser o padrão, o ponto de partida de tudo? E a humanização acontece principalmente na comunicação. É explicar os procedimentos, começar uma conversa difícil com empatia, perguntando o que a família já entendeu, e garantir que toda a equipe passe a mesma informação. E, acima de qualquer coisa, é acolher a dor. E a gente termina com essa reflexão. No ambiente mais tecnológico e controlado de um hospital, no meio de decisões sobre vida e morte, sobre contenção e conforto, a pergunta que fica é essa: como é que a gente faz para garantir que, até o último momento, a dignidade humana seja sempre a maior prioridade de todas?